No News, Paulo Cruz reage ao José Dirceu e o seu medo ao Tarcísio. Vamos conferir. Lula. E saiu, inclusive, uma nova pesquisa hoje que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes eu queria que vocês reagissem a esse vídeo aqui do Zé Dirceu, dizendo que a direita não quer Bolsonaro como presidente e afirma que o candidato para 26 contra o Lula é o Tarcísio de Freitas. Ou seja, já no papo da esquerda que o inimigo é Tarcísio e não mais Bolsonaro. Ele tem razão. Não, mas bota o fone aí, vamos ver o que ele fala. Vamos ver aqui que... Vamos lá. Dele. Bota o vídeo aí e manda. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, e vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou, porque ele está prometendo algo... Aí caiu a luz ali. Colocaram só um trechinho. Ele tá dizendo que ele tá prometendo. Pô, o segundo trecho parece mais interessante que o primeiro. Mas bem... É verdade. Bom, uma coisa que precisa ficar bastante clara pra todo mundo é assim... O que ele tá falando quando ele fala à direita, né? Uhum. Então, quer dizer assim, o que ele tem na cabeça é uma coisa muito específica, né? O que ele chama de direita é o centrão, né? Exatamente, não é o que a gente chama de direita, é outra coisa. Exatamente, então assim, o que ele tá chamando de direita aí é o centrão, né? O centro político aí, os caras que mandam no Brasil. Kassab, por exemplo, pra ele é um cara de direita. Então, né, quando ele fala que a direita quer o Tarcísio, né, ele tá falando basicamente do Kassab, né? Do Valdemar Costa Neto, ele tá falando desses caras, desses manda-chuvas partidários, Ciro Nogueira, esses manda-chuvas partidários que tem o comando do país, né? E que eles supostamente não querem mais ter de lidar com o Bolsonaro. Bom, eu também, se fosse esses caras, ia querer me livrar do Bolsonaro o mais rápido possível, né? Então, quer dizer, ele tá falando meio que uma obviedade, mas claro, para o público que ele tá falando, talvez faça algum sentido, mas eu acho que é isso, esses caras, eles querem que o Bolsonaro desapareça mesmo, já deu o que tinha que dar, eles sabem que o Bolsonaro não tem como se recuperar de tudo que foi colocado sobre ele já depois que ele saiu do poder, eles sabem que apesar dele, mesmo que ele não vá preso e tal, assim, vai ficar muito difícil, apesar dele ser ainda uma força política muito grande, né? Eles sabem que não tem mais como você colocar o Bolsonaro de volta no poder e fazer uma coisa que eles já não façam agora, né? Então o Bolsonaro é mais um problema para eles do que a solução de qualquer coisa, né? Sim, e ele também está certo no sentido de que existe uma coalizão de partidos de centro se formando ao redor da figura do Tarcísio. O Tarcísio é um proponente possível à candidatura a presidente, é um dos mais plausíveis candidatos com chances de vitória para a próxima eleição, e é claro que o Centrão, ele tende a apoiar aqueles que já vão ganhar. Então, assim, já tem um centro de gravidade, né, direcionado ali. E parece bem razoável que essa seja uma das principais apostas do Centrão. Eu acho que os partidos, o PL com certeza vai tentar obter o Tarcísio para si, porque ele está atualmente republicano ainda, não? Sim. E provavelmente essa vai ser a conformação de poderes, uma aliança ao redor do PL. E assim, eu não tenho como avaliar o que seria uma presidência do Tarcísio. Ele é um cara aí bem cotado e tal. Eu tenho obviamente, críticas ao governo dele aqui em São Paulo, sobretudo na área da educação, que abre a minha área, né? Mas assim, dentro do cenário que a gente tem, né? Putz, é um cenário de terra desolada. Ele acaba sendo, por força da circunstância, um candidato fortíssimo, né? Se o Bolsonaro de fato sai de cena assim, ele é o melhor nome que há fora da esquerda hoje. Tô dizendo melhor nome não porque eu prefira ele como melhor nome, mas ele é potencialmente o melhor candidato que... Eu acho que o grande risco para ele é brigar com o Bolsonaro, no sentido de que ele está esperando que a situação jurídica faça com que o legado do Bolsonaro caia no colo dele, assim como as intenções de voto. Sim. Então, se acontecer algum problema ali, pode ser muito impactante para essa construção de candidatura que ele está tentando realizar. E eu achava que isso era plausível de ocorrer, um atrito ali, em decorrência da possibilidade do Eduardo Bolsonaro sair candidato por algum partido. Entende? Aí um racha entre o Bolsonaro e o próprio PL em favor do seu próprio clã. Mas com o Eduardo fugindo para os Estados Unidos, a menos que ele volte, isso parece improvável. Improvável. Verdade.
E o Tarcísio, ele dá mostras reiteradas de bolsonarismo, né? Então, Ele precisa, ele bate cartão praticamente. Assim. Não tem assim, você bota o microfone na frente dele, ele solta um elogio ao Bolsonaro. E tal. Você viu Assim, a entrevista do Bolsonaro com ele pro Vilela? Vi. Nossa, é quase vexatório, assim. Exatamente. Porque o Uma meu posição de presidente subserviência total. assim, ao Bolsonaro. Então, ele não ter se comportado como governador de São Paulo, né? Sim. Então, e como um preposto do Bolsonaro, assim, é um negócio muito complicado. Ele Mas, pede enfim. permissão para poder fazer elogios. O senhor me permitir elogiar aqui o quão você é bonito? Então, eu gostaria de dizer novamente quanto eu admiro você. É o tempo inteiro, assim. Pois é. E aí, pra combar esse cenário, saiu essa pesquisa aqui da Quest. Desaprovação do governo Lula vai a 56%. Na pesquisa anterior de janeiro, eram 49%. Eu queria ficar feliz com isso, mas eu tenho a impressão que isso aí não significa absolutamente nada, né? Eu acho que reflete a situação do Brasil, né? Pô? Sim. As condições de vida não estão muito boas. Né? O poder de consumo não tá legal, a inflação não tá boa, tá tudo muito ruim. E não existe muita expectativa de melhora também, né? Não tem uma esperança, assim, o governo Lula tá com esse plano aqui de desenvolvimento que vai melhorar tudo. Não tem nada disso, né? As pessoas não estão com, mas vai vir um PAC aí que vai, ou sei lá, um novo petróleo. Ninguém tem com esperança em nada. A única coisa que pode ser um bom sinal é assim, que isso vai aumentando a ponto de chegar no ano que vem, em 26, o Lula está completamente impossibilitado de disputar qualquer coisa, né? De se reeleger, ou mesmo de indicar alguém. Né? Será? Vamos supor que a desaprovação chega a 70%, assim, sabe? As coisas malucas. E aí chega lá em 26, assim, ele tá tão debilitado politicamente que ele não consiga indicar uma pessoa, ou mesmo ele se candidatar à reeleição. Só isso que pode ser um bom sinal, porque assim, ele pode arrastar isso aí, porque eles não têm projeto nenhum, eles não têm porcaria nenhuma, o país vai ficar essa latrina até o ano que vem, então não tem mais o que fazer, eles não sabem o que fazer, eles não têm nenhum projeto para o Brasil, né? O projeto que o Lula tinha, que a única coisa que ele sabe fazer, que na verdade fazer não, falar, é esse negócio de, não, vamos fazer o pobre consumir, aí é picanha, aí fica prometendo as coisas, tentando, né, fazer com que o pobre aumente o consumo. Tanto é que agora esse empréstimo com o FGTS, que é uma baita de uma malandragem, é para botar dinheiro na mão das pessoas, mas para ela ir lá e comprar as coisas, entendeu? E consumir e maquiar uma melhora do país, uma melhora econômica, que vai afundar daqui a pouco. Né? Assim, não tem nenhum projeto, não tem nada. Assim. Os indicadores estão muito ruins, a esperança geral está muito baixa. E me parece que, além de tudo isso, existe a habilidade física dele, né? Física e mental, porque ele tá muito velho. Então ele vai chegar na próxima eleição, assim, talvez em condições de disputar, talvez não. Talvez simplesmente não seja possível que ele tenha as condições físicas e mentais de disputar na próxima eleição. Bota de novo a pesquisa na tela aí, ô Guilherme, porque tem uns gráficos interessantes ali, né? Que quando você desce aí, ó. Então assim, o cenário completo é aquilo ali, né? 41 aprova, 56 desaprovam e 3%. 3% só não sabem, né? Mas quando você vai por região, fica bem interessante, né? Porque lá embaixo, olha lá, ó. Então, no Nordeste, a desaprovação está subindo muito. Não, volta lá, olha ali, ó. Nordeste já está em 46%, certo? Galopante, foi de 26 para 46. Sim, o negócio está a milhão. Né? Então, se na região onde ele tem mais voto e mais aprovação, a coisa tá subindo nessa escalada aí, então isso é um baita de um mau sinal. Para ele é um baita de um mau sinal. Né? Como ativo eleitoral, né? Já pensou? Ele perde esse ativo eleitoral do Nordeste e já lascou. Aí enterra o PT de vez, acabou, né? Então, óbvio que a maior desaprovação está no Sul, né, e no Sudeste. E aí você tem lá no Centro-Oeste e Norte, 52%. Então, quer dizer, todas as regiões, a desaprovação está bem alta. Bem alta. E o que está segurando a desaprovação, assim, né, que não está mais alta, é o fato do Nordeste ainda estar batendo abaixo dos 50%. Mas está subindo muito. Se fizer uma pesquisa dessa daqui mais 2 meses... É capaz de passar. É capaz de ter cruzado ali a linha. E isso provavelmente vai acender o sinal vermelho pro PT. Sim. Porque, e assim, sem falar que assim, eles não têm uma clara visão de sucessão. Talvez porque no momento eles não possam, né? Porque eles vivem sob a esperança de que o Lula será candidato novamente. Mas eles precisam planejar uma sucessão imediatamente. Não tem, né?
Não dá tempo de fazer isso. Não tem ninguém. Eu acho que o PT não tem ninguém. Não tem o nenhuma candidato voz. ideal deles, o melhor possível ali, é o Haddad. Só que o problema é que ele está sendo queimado como ministro de um governo que não está sendo positivo economicamente. Então ele é o ministro... Então, como é que o cara vai ser candidato à presidência depois de ter sido um péssimo ministro da economia num período em que o Brasil, sabe, só se deu mal? É muito difícil. Não tem como, é muito, né? É muito difícil. Então assim, não, vamos botar a Glaze. Não tem a mínima Ela não condição tem nenhuma chance. Nenhuma chance. de se destacar. O Dirceu é Então, possível. então, assim, a situação é bem difícil. O que vocês pensam, então, pra 26, pra 30? Eu acho que eles vão... Minha aposta, eu acho que se o Lula tiver com a mínima capacidade mental e física, eles vão arrastar ele pro palco como fizeram com o Biden, o Partido Democrata nos Estados Unidos. Ele vai estar lá, assim, com Alzheimer, sabe? Não falando coisa com coisa e nos debates. Vai ser isso, entendeu? Se nem isso for possível, aí vai o Haddad. Minha aposta nesse momento seria vai o Haddad. A menos que alguma coisa aconteça aí nos próximos meses que o Haddad fique inviabilizado. Mas senão eu acharia que o mais provável seria o Haddad ser o candidato. Eu acho que sim. Eu concordo contigo. Acho Mas que acho que a melhor aposta deles é o Lula aguentar disputar a reeleição. Mas ele vai disputar a eleição tão incapacitado, tanto politicamente quanto fisicamente. Mas é a melhor chance que eles têm. Não é uma chance muito boa. Pois é. Não é uma chance... Então imagina pro resto, né? Porque do outro lado você vai ter talvez um candidato mais à direita, com uma colisão gigantesca de partidos de centro. Assim, o União e o PP estão se fundindo. Eles vão ser o maior partido do país por uma margem enorme. Então, o União já fundiu com um bocado de partidos. O DEM era um partido anterior antes de se fundir e se tornar também parte do União. Tá surgindo uma espécie de megazord no Congresso Nacional, sabe, do Centrão. Cada legislatura que passa, o Centrão ele acopla um pedaço assim, do partido menor, vai virando um robô gigante com maletas pretas. Assim. E, cara, mas é muito difícil combater esse robô gigante no futuro, entende? Qualquer partido que esteja lançar o presidente vai ter muita dificuldade com esse megazord do Centrão, que tá cada vez ficando maior. É isso, eles vão tentar fazer com que ele chegue lá em condições de disputar a reeleição, mesmo que nessa condição absolutamente capenga em que ele está nas pesquisas e na própria condução do governo, assim, não tem nenhuma perspectiva, assim, né? Assim, acho que não vai ter nenhum bom sinal. Não, e eles têm dificuldade de renovar quadros também. O PT não é um partido que consegue quadros novos e engrandecer quadros novos com muita facilidade, muita agilidade. Apesar que, tipo, os principais nomes deles são muito velhos há muito tempo, né? Não renova muito. Então vai ser muito difícil que eles tenham um bom pós-Lula. Mas então, aparentemente é o fim do PT. Que não é o fim, mas assim, o PT tende a, no pós-Lula, ficar muito menor do que ele é hoje. O PT é um partido gigantesco, né? É um partido gigantesco. Ele não sei se ele ainda é o maior partido do Brasil, mas ele é gigantesco. Então assim, não vai morrer. Operador, só confirma essa informação, a lista de partidos por número de deputados, que é o que conta, número de deputados. Acho que pelo número de deputados acho que não é mais não, mas tô dizendo assim, nível organizacional, assim, tal, de tamanho e tal, o PT é um partido gigante, né? Um partido gigante, então ele não vai morrer assim e tal, vai ficar aí debilitado. Não vai acontecer com o PT, por exemplo, o que aconteceu com o PSDB. Eu acho muito difícil. O PSDB veio a falecer. O enterro dele foi aqui em São Paulo um tempo atrás, ele não então, está mais entre nós. É complicado, então, mas acho que não, né? O PT é o segundo hoje, né? Não, isso foi em 2022, tá? 2022, É o segundo. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.